Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um ótimo domingo a todos. Hoje a gente vai estar fazendo a análise então do concurso 3084 que aconteceu ontem à noite, dia 20/4 de 2024. Dezenas sorteadas 01, 02, 04, 05, 09, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 e 25. Como a gente pode ver, duas bolinhas vermelhas indicando zebras, né, indicando coisas não esperadas, fora do padrão, e as quatro dezenas pilares, então, contidas nesse sorteio. Dezena 01, 02, responsáveis sempre pela primeira bola, e dezena 24 e 25, responsável pela última bola, terminação aqui. Então, dessas quatro dezenas, a gente sempre coloca de 2 a 3, pelo menos. Na região dos primos veio 5 dezenas, 3 na região da cruz, 7 ímpares, 10 na moldura, 3 de Fibonacci, 6 na progressão, 9 repetidas do último concurso, padrão de linhas 54411, padrão de colunas 44322. É um gabarito bem difícil de sair, tá? Então a gente vai dar uma olhadinha aqui nessa tela. Aqui, olha, você tem todas essas ferramentas que eu estou apresentando o vídeo para vocês lá na área de assinantes, na área de estatística, tá bom? Então eu vou pegar aqui para abrir a estatística de linhas, porque eu já tenho um atalho aqui, mas se você não tiver esse atalho, não tem problema. Vamos imaginar então que você entrou agora no site GeraSorte, fez o cadastro, se logou lá, entrou com login e senha, caiu aqui no painel do usuário, então clicamos aqui no botão principal para voltar para a tela inicial já logado, e a gente vem aqui, então a gente acha essas estatísticas nessa parte aqui, estatística, tá? E aqui você seleciona então números na linha. Eu vou mudar isso daqui, vou ver se eu consigo mudar hoje isso daqui, mesmo deixando números na linha, eu vou colocar entre parênteses aqui gabarito de linhas também para vocês não se confundirem, tá? Então vou dar um clique aqui para carregar essa estatística para a gente ver quantas vezes já aconteceu sorteios desse tipo, tá? Olha, tá bem aqui embaixo, hein? Ó, só 27 vezes aconteceu, então uma zebraça mesmo. Ela tá aí, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11ª posição de uma tabela de 18 posições. Então, só existem 18 gabaritos possíveis, ordenados, é claro, né, de forma decrescente. Então, esse gabarito está bem aqui embaixo, ele sai menos de 1%, então podemos considerar aqui uma zebraça. E aproveitando essa mesma estatística aqui, quando você abre aqui através da setinha para invocar essa caixa, você tem essa opção aqui, ó, rolando o seu scroll bar aqui, você vai ter essa opção de dicas gerais. Eu vou dar um clique para você ver. Então, todas as telas que você está vendo eu falar aqui, olha, por exemplo, eu comecei aqui nessa tela aqui, ó, tá vendo? Comecei nessa tela, depois eu venho para o 1 aqui e vou descendo, então, né, vou seguindo esses números aqui. Você também tem essas opções, então, lá na área de estatística, beleza? Muito bem, essa é a tela onde eu peço like para vocês, é claro, né? Eu sempre organizo as 25 dezenas em 3 conjuntos. Conjunto A das mais sorteadas, né? Separo 10 dezenas, você pode escolher de 5 a 8. O grupo B das intermediárias você escolhe de 3 a 4 dezenas. E o grupo C das piores dezenas você vai escolher aí o que faltar, vai dar entre 3 e 6 dezenas. Eu deixo aqui também 3 conjuntinhos de 17, 18 e 19. Corre lá no GeraSorte, no blog, que você consegue copiar e colar tanto esses grupos aqui, como os critérios aqui, tá? Os jogos prontos. Eu deixei aqui para gerar para vocês, porque na mesma tela que eu mostrei anteriormente, que vocês têm acesso, você também tem acesso a esse pequeno gerador. Então eu vou gerar aqui para vocês verem o que na verdade eu quero fazer aqui, ó. Eu quero colocar 4 números de Fibonacci, né? Porque a cada 2, 3 concursos eu repito isso. Eu quero colocar de 8 a 9 ímpares e quero colocar exatamente 5 números na progressão. E eu começo a clicar aqui, olha, nesse segundo botão. Quando você clica nesse primeiro, ele carrega aqui, olha, tá? E quando você clica nesse segundo, ele vai carregar aqui, então, com os critérios que você definir. Mas você também não precisa se prender a isso, porque vou abrir uma outra guia aqui, jogar aqui para o final para mostrar para vocês. Você tem uma ferramenta que se chama rastreador de tendências. Clicando aqui,
você vai carregar a ferramenta, ela já carrega com todas as estatísticas atualizadas e todas as tendências. Você não precisa se preocupar com as tendências, ele já vem marcado aqui, tá? E uma coisa bem legal dessa ferramenta, que é se você pegar, por exemplo, números primos, pega essa linha inteira aqui de forma horizontal, ele não tá ticado ainda, tá vendo? Tem três critérios já selecionados com a ferramenta. Eu posso desmarcar esses critérios se eu desejar, tá? Então agora eu não tenho mais nenhum. Seguindo então para números primos. Vamos imaginar que eu queira, né, utilizar os números primos. Se eu clicar aqui nesse Ezinho aqui, ele carrega aqui dentro para mim os números primos, a tabela, já mostra aqui para mim os 3 últimos concursos, o que saiu, para mim poder me guiar aqui para poder montar um bom critério. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é ativar esse critério. Então, aqui você já consegue ver então que ele já atualizou e eu tenho um critério selecionado. Todos esses números que estão ticados, o 4, o 7 e o 8, significa que está em tendência. São essas linhas amarelas. Significa que o atraso ou está próximo da média, ou igualou, ou ultrapassou a média. Beleza? Bom, eu posso deixar coisas bem específicas. Por exemplo, 8 números primos, eu sei que é muito difícil de sair. Só aconteceu em 93 casos, em 93 concursos. Então, eu posso desmarcar essa opção, tá? Agora eu tenho somente marcado 4 e 7, mas perceba que aqui em cima do lugar onde eu tico, que tem a quantidade de números que representa esse critério, por exemplo, 1, 2, 3, 4, olha, está marcado 4, né, dos 9 números que compõem a região dos primos. Mas eu tenho aqui, ó, 3 sinalizações. Esse 4, olha lá, sorteado 539 vezes. Se você parar o mouse em cima dele, ele fala quantas vezes já foi sorteado, tá vendo? O 5, tá? 943 e 6, 902. Então significa que a melhor opção é a amarela, tá? O 943. A segunda melhor opção é a verde. E a terceira melhor opção é a cor de rosa. Então, olha só, se a melhor opção é a 5, eu poderia ainda seguir com as tendências, né, de 4 e 7 números, mas também poderia colocar, né, uma das coisas que mais acontece, que é 5. Então, além de eu estar jogando com uma tendência, com as tendências, eu estou jogando com um critério que sai muito, tá? Que é o que é mais sorteado. E isso faz toda a diferença na hora de você montar o jogo. O legal dessa ferramenta é que ele evita, né, alguns critérios específicos. Por exemplo, ele só vai me devolver jogos, ele só vai me construir jogos que tenham 4, 5 e 7 números que compõem a região dos números primos, tá? Em qualquer outro programa ou aplicativo ou planilha, eu não teria como definir essas 3 condições específicas. Eu só teria uma condição de definir mínimo e máximo. E neste caso eu colocaria de 4 mínimo e 7 máximo, mas não evitaria de vir 6 números. E neste caso, nessa ferramenta específica, você tem a condição de filtrar exatamente os 6. Então ele não vai aparecer jogos que tenham 6 números primos. Só vai me devolver jogos que tenham 4, 5 e 7, tá? Essa ferramenta é muito top. Tá? Depois que você definiu os critérios que você quer, tem vários critérios aqui, então você pode escolher, tem 15 personalizados também nessa ferramenta e tem um vídeo explicativo aqui, clicando no ajuda, você vai entender toda essa parte aí de colocar nos critérios, tá? Você pode colocar aqui iniciar, né? Selecionar a quantidade de jogos que você quer e ele vai construir aqui embaixo para você, tá? Assista o vídeo que eu já falei várias vezes e continue acompanhando o canal que você vai entender facilmente essa ferramenta. Fechando aqui, vou fechar aqui também que eu deixei marcado isso aqui para saber o que eu tinha colocado. Eu tinha colocado de 6 a 7 números ímpares, tá? Então eu acertei porque veio 7 números ímpares, mas só coloquei um critério específico aí no concurso anterior, no vídeo de dicas do concurso anterior. Voltando aqui então, dessa vez então eu gerei 20 jogos dentro do padrão, aqui eu gerei outros 20 jogos, então com a condição de sair 4 números de Fibonacci, de 8 a 9 ímpares e exatamente 5 números na progressão. Tá? Você deve trabalhar, é claro, nesses jogos aqui, tá? Selecionar alguns números e substituir pelos seus próprios números.
Padrão visual, comportamento individual das dezenas, não tivemos máscara, mas tivemos uma coisa muito ruim, que foi apenas uma dezena sorteada na linha 3 e uma dezena na linha 2. E eu vim alertando que essa linha 2 aqui, composta das dezenas 6, 7, 8, 9, 10, ela tá vindo com muita frequência 4 números, tá? E dessa vez aqui, infelizmente, só veio um para cada uma das linhas, tá? A gente tinha como presa as dezenas 4, continua presa, a 5 continua presa, a 6 era retorno após a falha, não retornou, a 01 era retorno após a falha, retornou, a dezena 10, que era presa, também alertei isso, que já estava no momento de falha, falhou. A dezena 18 continua presa. Hoje, juntando-se a elas, a dezena 19 também alcançou 4 concursos, é presa a partir de hoje. Então, esse é o padrão visual para você poder se guiar e montar a sua melhor estratégia. Ciclo das dezenas, então, não fechou o ciclo com 4 concursos, 1, 2, 3, 4 concursos, então agora a gente vem para essa linha. É muito provável que isso daqui se torne verdadeiro, e para se tornar verdadeiro precisa sair essa dezena aqui, olha, no concurso de amanhã, dezena 14. Neste caso aqui vai ter um fechamento de ciclo com 5 concursos, ou seja, com 5 concursos vai sair, vão sair todas as 25 dezenas. Números primos, temos tendências para ver 4, 7 e 8 dezenas. Números na cruz, tendências para ver 5, 7 e 9 dezenas. Números ímpares, tendências para ver 6, 11 e 12 dezenas. Números na moldura, tendências para ver 12 dezenas. Números de Fibonacci, tendências para ver 2 e 6 dezenas. Números na progressão, tendências para ver 2, 3 e 5 dezenas. Ciclos individuais, ciclo dos primos, 4 dezenas para fechar esse ciclo. Ciclo da cruz, dezena 14 para fechar esse ciclo. Ciclo dos ímpares, também várias dezenas para fechar, então é bem provável que fale de 1 a 3 desse conjunto de dezenas. Ciclo da moldura, fechou. Ciclo de Fibonacci, 4 dezenas para fechar, então começou agora também, é bem provável que fale uma dezena. E ciclo da progressão, fechou, então perdemos a referência. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Um ótimo domingo, bons jogos, e a gente se vê, se Deus quiser, no próximo vídeo.